Boa noite, pessoal. Nos últimos vídeos, a gente viu a formulação da resistência à compressão de barras de aço. A gente viu como que calcula o coeficiente Q, contabilizando a flambagem global, a flambagem local, questão da plasticidade, imperfeições geométricas, tensões residuais, tudo isso já foi contemplado na nossa formulação. Então agora a gente tem uma formulinha que a gente pode utilizar para calcular a resistência. A gente pega essa resistência, compara com a solicitação. Se a resistência for superior à solicitação, a barra está aprovada, senão a barra não é aprovada. Então, do ponto de vista mecânico aí, do desenvolvimento e tudo mais, a gente concluiu a parte da compressão, com uma pequena observaçãozinha aí que falta a questão do limite de SBOTs, mas o grosso da formulação está encerrado. Só que eu não queria ficar restrito aqui à formulação matemática apenas e pronto, acabou. Eu queria falar um pouco sobre barras comprimidas no mundo real. Quando a gente projeta, quando a gente elabora um sistema estrutural, quando a gente faz um detalhamento, como que a gente procura solucionar a flambagem da maneira mais eficiente possível. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar bastante de maneira qualitativa, não tanto mais de maneira quantitativa da formulação. Eu vou querer passar para vocês um pouco do entendimento do comportamento e das abordagens possíveis para a gente fazer um dimensionamento eficiente. Então esse aqui é um resumo da formulação que eu apresentei para vocês até agora. Nosso requisito básico para aprovação é que a resistência seja superior à solicitação, aqui em cima. A resistência é calculada dessa maneira. A gente decompõe essa fórmula aqui num termo plástico, num termo da flambagem global e num termo da flambagem local. A flambagem global, função da SBOTs reduzida a lambda zero, e a dedução por conta da possibilidade de ocorrência de flambagem local é levada em consideração por meio desse coeficiente Q. Então vamos fazer umas continhas aqui com esse coeficiente Q, que foi o último que a gente calculou. Eu vou querer fazer esse estudo de Q utilizando os perfis laminados I da Gerdau. E por que esse estudo é possível? Porque Q é basicamente uma função da seção transversal. A gente está querendo ver se as chapas vão flambar e a gente está considerando que elas flambam apenas no plano da seção transversal. Então toda a informação que eu vou precisar vai estar aqui ou no material. Então eu preciso de largura e espessura das chapas, modo elasticidade e tensão de escoamento FY do material. Basicamente é isso daí para calcular o valor de Q. E como eu tenho perfis I, eu vou ter chapas tipo AA, que é a chapa de alma, vai se enquadrar nesse grupo 2. E eu tenho chapa de mesa, que vai se enquadrar nesse grupo 4 aqui. Vou precisar calcular QA e vou precisar calcular QS. E qual que é o procedimento para calcular esses valores de Q para o meu perfil I? Bom, eu calculo o limite 1, o limite 2, as SBOTs da minha chapa, entro nesse gráfico aqui e vejo onde ela se enquadra, regime 1, regime 2 ou regime 3. Com base no regime, eu sei como obter o valor de Q. Então eu vou começar calculando as SBOTs de cada uma dessas chapas. Eu tenho aqui esse catálogo, mas eu tenho ele aqui também no Excel, já com as propriedades geométricas todas direitinho. Então eu vou focar, por exemplo, nessa primeira linha, perfil W150x13, marquei em amarelo. Eu quero calcular QS e eu quero calcular QA. Vou começar por QS, que é mais fácil, né? Que é o coeficiente associado à flambagem de uma chapa AL. Como esse perfil aqui é duplamente simétrico, eu tenho que me preocupar apenas com uma das chapas de mesa. Essa chapa de mesa vai ter SBOTs B sobre T. O B dessa chapa de mesa é metade da largura da mesa. Então lembrando, nós estamos falando disso aqui. Essa é a largura da mesa, BF, metade dela, BF sobre 2, é a largura da minha chapa que eu vou investigar aqui nesse problema. Então eu estou aqui calculando o valor de QS e eu tenho que minha chapa B vai ter largura igual a BF sobre 2. Não vou descontar a questão da espessura da alma, vou usar BF sobre 2 mesmo. E a espessura para QS é a espessura da mesa apenas, que é TF. Então eu tenho B e tenho TF aí. Calcular o lambda dessa chapa agora é muito fácil. Lambda vai ser igual a B dividido por T. Ótimo, deu 10,2. Então a gente precisa comparar isso aqui, em primeiro lugar, com o lambda limite 1, que é esse camarada bem aqui. Se o meu lambda for menor do que esse lambda limite 1, eu já sei que o meu QS vai valer 1. Se for maior, eu tenho que fazer mais conta. Então a coisa mais lógica a fazer é calcular o lambda limite 1 e ver como que ele se compara com o lambda da chapa que a gente já tem. Como a gente está aqui no grupo 4, o lambda limite 1 é esse aqui, 0,56 vezes raiz de E sobre FY. Então vou colocar aqui também. Deu 13,48. Para E eu utilizei 200 GPa, modo elasticidade do aço, e para FY eu utilizei 345 MPa, porque é o aço A572 grau 50, que é utilizado para fazer esses perfis laminados aí. Acabou meu problema aqui já, por quê? O lambda da minha chapa deu menor do que o meu lambda limite. Então logo de cara, a gente já caiu nesse caso aqui. Como a gente está no regime 1, não tem nem que fazer mais conta. O valor de QS vai ser igual a 1. Vou colocar um condicional aqui. E temos aí o valor de QS. Como o lambda da chapa é menor do que o lambda limite 1, deu 1. Se não fosse esse o caso, vou forçar aqui um 15, por exemplo, esse campo ali ia me dizer assim, calcular, ou seja, eu tenho que calcular o valor de QS. Então QS está resolvido. Essas colunas aqui são para QS. Agora vamos passar para QA. Para QA, o B, a largura da nossa chapa, vai ser a altura da chapa de alma. Esse aqui é o B da nossa chapa. Essa chapa de alma aqui a gente pode conservadoramente calcular
como sendo a altura total do perfil menos 2 vezes a espessura da mesa, que dá essa distância interna aqui. Mas para os perfis I laminados, eles têm uma curvaturazinha onde a mesa encontra com a alma. Então, esse valor da largura da chapa da alma, na verdade, ele é por dentro desses raios de curvatura. Então, ele acaba sendo um pouco menor do que essa largura medida por dentro das mesas. Eu vou usar esse HW, que é medido descontando o raio de curvatura. Ele já está, inclusive, na minha planilha aí. Está identificado aqui como DW. Observem só. Eu tenho aqui uma altura externa de 148 milímetros. Se eu tiro duas mesas, eu vou tirar 2 vezes 4,9. Daria 138 milímetros. Mas a altura de D', que aparece ali, é 118 milímetros. Isso dá uma diferença de aproximadamente 20 milímetros. Por que 20? Porque o raio de curvatura lá em cima, na mesa superior com a alma, é aproximadamente 10, e na mesa cá de baixo é aproximadamente 10 de novo. Então eu descontei a espessura das mesas, depois eu descontei 10 milímetros em cima, 10 milímetros embaixo. Assim que eu cheguei nesse 118 desse D' aí. Esses raios não são sempre 10, eles são dados pelo fabricante, então essa planilha aí é conforme o fabricante fornece. Então nesse caso, como eu estou tratando da chapa de alma, que é a minha chapa AA do perfil I, eu vou ter que a dimensão B vai ser igual a esse D' aqui. E a dimensão T, espessura da chapa, é igual a TW, espessura da chapa de alma. Certo, resolvido. Próximo passo, calcular a esbeltez dessa minha chapa AA. A fórmula é a mesma, eu vou copiar e colar. B sobre T é a esbeltez da minha chapa. Eu vou ocultar algumas colunas que a gente não vai utilizar aqui para ganhar espaço nessa planilha. Então, até o momento, eu tenho a esbeltez. Próximo passo, calcular a esbeltez limite, lambda limite 1. Nesse caso aqui, como é uma chapa AA, é importante lembrar que ela tem apenas esse lambda limite 1. Ela não tem aquele trecho linear ligando a flambagem elástica e a plastificação pura. A gente está no caso alma de seção I, então a gente cai no grupo 2. A esbeltez limite é 1,49 raiz de E sobre FY. Essa esbeltez limite deu 35,87. Novamente, ficou acima da esbeltez da chapa, ou seja, a gente cai no primeiro regime. A nossa chapa não flamba, ela está no regime plástico puramente. Então eu vou utilizar a mesma fórmula que eu utilizei aqui antes. Se lambda da chapa for inferior a lambda limite 1, isso aqui vale 1. Se não for, eu botei para mandar calcular aqui de alguma forma. Então, só testando a fórmula, vou botar uma lambda da chapa aqui de 40, acima do limite 1. Aquela célula ali vira calcular. Então, beleza. Para esse primeiro perfil da série, W150 por 13, a gente já consegue calcular o valor de Q. Para calcular Q, basta multiplicar QA por QS. Então, Q é igual a 1 vezes 1. Q deu 1. Vou chamar esse pessoal aqui todo de flambagem local. Então, agora que eu tenho isso aqui na planilha, fica bem fácil, né? Calcular para a série de perfis inteira. Então, vamos ver como fica esse valor de Q para todos os perfis da série. Então, tá aí. Eu expandi a fórmula. E onde o valor de Q deu diferente de 1, eu vou encontrar um erro aqui no final, porque eu estou multiplicando o número por um texto. Então, eu vou marcar essas linhas que retornaram erro. Observem que para a maioria dos perfis, esse coeficiente Q vai ser 1. Mas vamos analisar aqui os casos nos quais isso não aconteceu. Por exemplo, esse aqui, perfil W200 por 15. O QS dele deu ok, deu 1. Mas o QA dele a gente teria que calcular, porque a esbeltez da chapa ficou um pouco acima da esbeltez limite. Então a esbeltez limite era 35 e pouco, a esbeltez da chapa deu 39 e pouco. Então ficou um pouquinho acima, teria que calcular. Para esses próximos perfis aqui, a situação é a mesma. Foi o coeficiente QA que teria ficado menor do que 1. E essa análise a gente pode ir repetindo para os demais perfis aqui da série. Mas tem algumas observações que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, primeiro, eu calculei o valor de B para minha chapa AL utilizando metade da largura da mesa. Como eu falei, uma simplificação, mas é uma possibilidade. Só que alguma pessoa mais rigorosa poderia querer descontar a espessura da alma. Então, às vezes, você vai encontrar essa esbeltez aqui como dando um pouquinho diferente, porque o cara foi e considerou um B da mesa menor um pouquinho, porque ele subtraiu metade da espessura da alma do cálculo de B. Tudo bem. Outra diferença que você pode encontrar é em função dessa esbeltez da chapa de alma, porque o cara pode ter pego a medida por dentro das mesas, não a medida por dentro dos raios. Agora, o que me interessa mais aqui é o seguinte. Esses perfis I, que aparecem aqui, eles são divididos em dois tipos. Basicamente, tem os perfis I para vigas e a gente tem perfis I para pilares, chamados perfis H. Os perfis I para vigas, eles são mais altos e mais estreitos. Os perfis para pilares são praticamente quadrados em planta, ou seja, a altura externa do perfil é basicamente igual à largura da mesa do perfil. Esse perfil I é mais apropriado para vigas, ele tem uma altura maior, né? A inércia dele é maior, a rigidez é maior em uma direção. E os perfis H são mais apropriados para pilares, que precisam de rigidez e resistência nas duas direções, quando eles são comprimidos. Então o que eu fiz aqui agora foi filtrar essa planilha para ficar apenas com as linhas correspondentes a perfis H, que estão nessa tabela aqui. Esses são perfis mais apropriados para compressão. Então se a gente olha para esses perfis aqui, o resultado deles, apenas um deles apresentou o Q que não seria igual a 1, foi esse perfil aqui. E o teste para ele falhou aqui no QS, né? O QS dele, ou seja, a mesa dele, ia dar um coeficiente um pouco menor do que 1. Mas observe essa diferença.
A esbeltez limite era 13,48, a esbeltez da chapa dele deu 13,91. Então esse tipo de margem aqui tão apertada assim, pode ser algum tipo de consideração diferente, ou mesmo que fosse levado em consideração essa diferença aí, calculado o coeficiente de redução, esse QS ia dar basicamente 1. Então é muito comum a gente ver esse tipo de situação aí. Todos esses perfis aqui, vou inclusive incluir esse W310 aqui, 79 HP, todos esses perfis aqui, basicamente tem um coeficiente Q igual a 1. Por quê que quem fabrica perfil faz um negócio desse? Qual que é a lógica por trás de você ter todos os perfis com coeficiente Q igual a 1? A gente consegue entender bem isso olhando para a formulação. O coeficiente Q aparece aqui dentro, mas ele não vai me interessar tanto aqui, então eu vou ignorar. Ele aparece bem aqui, no cálculo de NCRD. Esse coeficiente Q, como eu demonstrei com a minha planilha lá, ele é basicamente uma propriedade da seção transversal e do material. Então, toda vez que eu utilizar aquele perfil, ele vai ter sempre o mesmo coeficiente Q. Aquele perfil com aquele material sempre dá o mesmo coeficiente Q. Então imagine que eu, fornecedor de perfil, fabricante de perfil de aço, propusesse uma seção I. Aí eu dou um valor de D, um valor de BF, um valor de TF e um valor de TW. E por conta dessa geometria desse meu perfil, ele resulta num valor de Q menor do que 1. Então vamos supor que nesse caso aqui, Q desse, sei lá, 0,85. Não interessa como eu cheguei em 0,85. Pode ser tudo que é S, tudo que é A, pode ser uma combinação dos dois. Não interessa. Q deu 0,85 para essa geometria que eu propus aí. O que isso significa? Se esse meu coeficiente Q vale 0,85, ele vai sempre valer 0,85 para esse perfil aí. Não interessa se eu estou usando esse camarada num pilar, na viga de um pórtico, numa treliça, não interessa. Ele apareceu em algum lugar, não quero nem saber se ele mede 1 metro, se ele mede 20 metros, ele vai sempre ter Q igual a 0,85. Então, olha o que você está dizendo. Se esse perfil sempre tem esse valor de Q, toda vez que você utilizar esse perfil em compressão, ele vai ser automaticamente, imediatamente penalizado com uma redução de 15% na resistência plástica dele. Vamos supor que essa barra fosse muito curtinha, então o valor de Q desse aproximadamente igual a 1 aqui, chega a o valor de Q deu, sei lá, 0,95, praticamente essa barra não vai flambar. Não interessa. Como você usou esse perfil, com essa seção, com aquele material, esse valor de Q sempre vai ser 0,85 e você sempre vai penalizar a resistência da sua barra em 15% por causa disso. Então, se você está planejando fazer um perfil que vai trabalhar sob compressão, faz sentido que você elabore a geometria desse perfil de modo que o coeficiente Q dê 1. Porque se o coeficiente Q dá 1, você nunca vai automaticamente penalizar o seu perfil. Claro, se você pega uma barra curtinha, você vai ter um valor de Q chegando perto de 1. Se a sua barra começa a ficar muito comprida, o seu valor de Q vai ficar muito pequeno. Mas quanto a isso, não há nada que você possa fazer. A barra tem um comprimento que ela precisa ter. Então o valor de Q, ele é a função da seção transversal, é claro, mas ele é a função também do comprimento da barra. E o comprimento da barra é uma coisa que o fabricante do perfil, o fornecedor do perfil, não controla. Quem controla é o projetista. O que o fornecedor do perfil controla é a geometria da seção transversal. Então ele vai querer te fornecer uma geometria que não penalize a resistência da sua barra no caso da compressão, se for um perfil para compressão. Então, por isso, quando a gente filtrou naquela planilha lá, para ficar apenas com os perfis tipo H, a gente observou que a maioria dos perfis tinha o Q valendo 1. Para perfis tipo W, ou seja, perfis que são mais utilizados para vigas, o esforço primário não é a compressão nesse perfil. Pelo menos não se espera que o esforço primário seja a compressão. Então, nesse tipo de perfil aí, às vezes você vai encontrar um valor de Q que é menor do que 1. Em parte é por isso que esses perfis são mais adequados para vigas do que para pilares no geral. Então, o primeiro insight interessante aqui, a respeito dessa fórmula aparentemente bem simples, é: se você puder, faça com que a sua seção transversal comprimida tenha o Q igual a 1. E seções com Q igual a 1 recebem um nome específico por conta disso. Elas são ditas seções compactas. Isso quer dizer que não existe para essa seção transversal a possibilidade da ocorrência da flambagem local das chapas. Então o colapso ia ser por plastificação. Naquele nosso espectro aqui, instabilidade e plastificação, uma barra com Q igual a 1 vai estar grudada aqui no extremo da plastificação. Então, aproveitando que a gente já está aqui falando de flambagem de chapa, eu resolvi mostrar aqui alguns exemplos de como que a gente pode mitigar esse problema da chapa flambar. Isso é mais comum em chapas de alma para perfis I, por exemplo. Todas essas imagens aí mostram o uso dos chamados enrijecedores de alma. Em alguns casos são enrijecedores transversais, tipo esses daqui, certo? Essa é a direção deles. E nesse desenho aqui, a gente tem também os enrijecedores longitudinais. Também aparece aqui, os dois são possibilidades. Em geral é a alma que precisa ser enrijecida, porque ela costuma ser mais esbelta e mais propensa a flambar. Então o que esse tipo de enrijecedor aí faz é reduzir o comprimento de flambagem da minha chapa. Então aquela dimensão B que a gente utiliza na verificação lá, ela vai ser dividida, por exemplo, em 1/3 quando eu coloco
esses dois enrijecedores intermediários aqui. Antes, a largura B de flambagem era essa daqui toda, agora ela é apenas medida entre os enrijecedores, grosso modo. Esse tipo de solução aí, como até as próprias imagens sugerem, é mais uma coisa de algumas estruturas muito pesadas, um caso muito específico, você quer usar uma viga muito alta, tipo numa ponte, numa passarela, alguma coisa assim, aí você precisa enrijecer, para não ficar um negócio antieconômico. Mas eu acho que é um negócio interessante de mostrar, já que a gente está falando sobre flambagem de chapas. Então, voltando aqui para a nossa formulação, a última coisa que eu quero analisar é a interação entre esses dois camaradas, Ki e Q. Isso aqui é um negócio um pouquinho, vamos dizer assim, controverso nessa fórmula aí. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma situação na qual eu tenho Ki igual a 0,8 e eu tenho Q igual a 0,9. Então a seção não é compacta. O que essa fórmula aí está me dizendo é que eu vou penalizar a resistência plástica da minha seção transversal em 28%. Por quê? Multiplicando 0,9 por 0,8, isso aqui vai dar 0,72. Então eu estou utilizando apenas 72% da resistência da seção transversal plástica, o que é menos 28%. Só que isso sugere um tipo de interação muito simples entre Ki e Q, entre a flambagem global e a flambagem local. E isso não é necessariamente o que se observa na prática. Se a gente faz um estudo um pouco mais detalhado da situação, essa relação aí não funciona bem assim. Então eu não sei nem se eu posso dizer, na verdade, que é um negócio controverso. É uma daquelas coisas que a gente adota em formulação, a gente entende que tem as suas limitações, mas a gente adota por simplicidade. Mas fisicamente, isso aí não faz muito sentido. O fato de que eu tenho uma flambagem global e uma flambagem local não quer dizer que o colapso que vai acontecer vai necessariamente combinar as duas. E se vai necessariamente combinar as duas, não quer dizer que a redução da resistência vai ser algum tipo de combinação linear simples. Os fenômenos que acontecem, que podem envolver flambagem global e flambagem local, pode ter um elemento de não linearidade muito forte. Então, uma previsão desse tipo aí, Q vezes Q apenas para penalizar a resistência da peça, pode não ser exatamente o mais adequado. Quando a gente tem uma seção compacta, que é igual a 1, aí beleza, não há nem o que se discutir. Você está penalizando apenas pela flambagem global, que é o mais comum. Mas se você começa a entrar nos casos e você começa a ver que está ficando alta a seção por algum motivo, você tem que fazer uma verificação, e essa seção tem uma esbeltez local muito alta, alguma coisa assim, você começa a se preocupar com a possibilidade de acontecer alguma interação de fato entre os modos diferentes de flambagem, talvez você não consiga capturar essa interação muito bem com esse tipo de formulação aí. Quer dizer, a formulação é feita para isso. Ela é feita para pegar aqui e para pegar Q, jogar numa só e contemplar tudo. Mas ela tem essa limitação por conta dessa abordagem matemática que foi escolhida aí. Então, só queria mencionar que existe esse calcanhar de Aquiles nessa formulação, vamos dizer assim, mas a gente meio que passa por cima dele e vai adiante. O que é importante é você entender que se você começa a desviar demais do que foi concebido por essa fórmula aí, se suas premissas começam a se afastar muito das utilizadas no desenvolvimento dessa fórmula, você pode começar a precisar utilizar uma ferramenta mais sofisticada para verificar a sua peça. Esse tipo de verificação aí, às vezes, não vai retornar o resultado preciso que você precisa que ela retorne, em algum caso excepcional. Então eu só queria chamar a atenção para isso. Caso alguém tenha até percebido, né, a utilização desse produto Q vezes Q aí, tenha achado de alguma forma suspeita, realmente é um negócio suspeito. Não é muito rigoroso cientificamente, vamos dizer assim. Mas é o que a gente utiliza e dentro de um dado escopo aí das nossas obras, isso funciona bem.